quando a paranormal norte-americana Nancy Ann Papel percebeu uma predominância da cor índico na aura de crianças que estavam nascendo, uma predominância dessa cor azulada, violeta, ela descreveu algumas características, uma inteligência desenvolvida e uma hipersensibilidade. Porém, a paranormal que criou o termo crianças índico e que foi a primeira através de sua percepção extrasensorial a perceber essa diferenciação áurica dessas crianças recém-nascidas, jamais disse que os índicos eram espíritos puros e salvacionistas, que viriam para mudar o planeta. Não. Ela disse que eram espíritos diferentes, que tinham características que iam ajudar no momento de transição planetária, mas também tinham o seu lado sombra. E o que ocorreu? Embora essas crianças fossem e são especiais, hoje são adultos índicos, adolescentes índicos, mas a sociedade que as recebeu não era nada especial. Continuava com os velhos padrões arcaicos, sistema de ensino que funciona como lavagem cerebral, doutrinando os alunos e criando zumbis funcionais. O sistema de medicina que é focado na doença e nos medicamentos. Famílias disfuncionais com vários problemas de desestruturação de moral, de sexualidade. Haja vista o alto índice de abusos sexuais dentro das famílias. Regras excludentes, autoritárias, narcisísticas, tudo isso que impede o livre desenvolvimento das potencialidades dos índicos. O tempo passou, esses jovens cresceram nesse ambiente hostil e impróprio para o seu desabrochar. Se nos fosse permitido usar uma metáfora, imagine você tem determinado solo, um terreno, e você lança sementes. E todas as sementes morrem se plantadas nesse solo. Se 3 sementes, 10 sementes, até 20 morressem, diríamos que é o problema individual das sementes. Mas quando todas as sementes plantadas nesse solo morrem, constatamos que o problema é do solo, o terreno que é impróprio para essas sementes estelares. Vários índicos desenvolveram ao longo dessas décadas transtornos, bipolaridade, neurose, esquizofrenia, depressão, ideações suicidas e alguns, infelizmente, deram fim à própria existência. É muito difícil viver nessa sociedade tão materialista, hedonista, sexólatra. É complicado. Se já é difícil para pessoas, digamos, normais, dentro da média evolutiva, imagine para os índicos. Pela sua hipersensibilidade, eles sentem o que ninguém mais sente. Eles sofrem com o que ninguém sofre e que muitos dizem que é bobagem. São rotulados de doentes mentais, a maioria deles medicados à custa de medicamentos psicotrópicos, que às vezes é necessário e às vezes não. O sociólogo francês Émile Durkheim, há décadas, trabalhou a ideia de origem social da depressão, do suicídio. Em sua obra mais conhecida, onde ele narra 3 tipos de suicídios: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Durkheim, esse sociólogo e filósofo francês, vai alertar que não necessariamente alguém se mata por ter um problema interno. Hoje, o paradigma vigente, que às vezes se traduz num preconceito social catedrático, é que se alguém apresenta depressão, logo procuramos algo errado dentro da pessoa. Pode ser um trauma, um abuso,
Pode ser um desequilíbrio bioquímico em seu cérebro, deficiência de serotonina, excesso de dopamina, ou seja, o caminho é o mesmo. Partimos de um pressuposto unívoco que sempre o problema está no indivíduo, na pessoa. Durkheim nos traz outra visão e que se coaduna com o que aconteceu ao longo das últimas décadas com essas crianças, esses espíritos especiais, os índicos. Às vezes, como exemplo da semente que morre, não porque o problema é intrínseco à semente, mas o problema está no terreno. Muitos índicos, ao longo da vida, desenvolveram vários transtornos porque a sociedade está doente. E muitos deles, hoje tratados com medicamentos, diagnosticados pelo DSM, pelo CID, como se fossem portadores de algum transtorno, de alguma doença mental, na verdade, o que ocorreu é que eles reencarnaram num mundo que ainda não os compreendeu e não soube oferecer para eles um sistema educacional, uma família adequada, para que ele possa expressar todas as suas potencialidades. Porém, a mensagem para os índicos que trazemos hoje nesse vídeo é que mesmo que o mundo tente apagar sua luz, ninguém consegue impedi-lo de brilhar. O mundo precisa muito dessa geração nova, desses espíritos especiais, para galgar na sua trajetória evolutiva um novo patamar de civilização, de valores humanos, de respeito à vida, de amor e de paz.